Olá, eu sou Rafael Seabra e vamos agora dar continuidade ao treinamento Tesouro Direto Descomplicado. Nosso módulo 8 é Otimize sua rentabilidade com a alocação de ativos. A alocação de ativos é uma estratégia de investimentos que busca melhorar a relação entre risco e retorno através do tamanho da posição, ou seja, o quanto o investidor investe em cada ativo de acordo com a sua tolerância ao risco, metas e horizonte de tempo. Renomados estudos acadêmicos mostram que mais de 90% da variação do retorno de uma carteira de investimentos, no longo prazo, é atribuída à sua alocação de ativos. A porcentagem restante, que é menos de 10%, é atribuída ao market timing, que é o momento de compra e venda de um ativo, e também à escolha de determinados ativos individuais. Portanto, lembre-se que a alocação de ativos, ou seja, o quanto você destina para cada investimento em sua carteira, é 9 vezes mais importante do que quando você compra determinado ativo e qual é esse ativo. Ao investir, pense no quanto, ao invés de qual e quando. Outro estudo muito relevante mostrou que 66% dos fundos ativos de ações no Brasil perdem para o Ibovespa. Mesmo com grandes equipes para analisar balanços e visitar empresas, apenas um terço dos fundos conseguem obter sucesso no mercado. Onde eu quero chegar com tudo isso? Você vai descobrir daqui a pouco. Veja agora 4 vantagens da alocação de ativos na prática. Vantagem número 1: minimiza o risco de uma carteira de investimentos. A sensível diminuição do risco é a principal vantagem da alocação de ativos. Muitos investidores caem na ilusão de atentar somente para o retorno de um ativo. Porém, esquecem que maiores retornos estão ligados a maiores riscos. E como a alocação de ativos minimiza o risco de uma carteira de investimentos? Diversificação é a palavra-chave. Investindo em diversos ativos, você diminui o impacto do resultado negativo de um único ativo na sua carteira. Harry Markowitz, que é o pai da moderna teoria dos portfólios, já explicava em 1950 como o risco de uma carteira é menor do que a soma dos riscos individuais de cada ativo. Parece abstrato, mas na prática é um conceito bem simples de entender. Vantagem número 2: é fácil de entender, simples de praticar e ideal para alcançar ótimos resultados. A alocação de ativos vai direto ao ponto. Basicamente, você só precisa seguir 5 passos para montar e gerenciar sua carteira de investimentos. Passo 1: defina o percentual que irá investir em cada classe ou categoria de ativos. Para efeito deste treinamento, consideraremos apenas o investimento em renda fixa, tá? Exclusivamente em títulos públicos, que é o foco do Tesouro Direto Descomplicado. Passo 2: defina quais ativos você pretende incluir nessa categoria. Por exemplo, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+. Passo 3: defina o quanto irá alocar em cada ativo específico. Também dando exemplo, poderia ser 50% em Tesouro Selic, 25% em Tesouro Prefixado e 25% em Tesouro IPCA. Passo 4: utilize os aportes mensais para equilibrar a carteira. Mais na frente você vai entender melhor isso. E por fim, o passo 5: monitore sua carteira ao longo de um período pré-estabelecido. A vantagem número 3: você vai ter menos custos, menos estresse e mais tempo fora do mercado. Diferentemente das técnicas de alta frequência e rotatividade de ativos, a alocação de ativos tem foco no longo prazo e na baixa rotatividade de ativos, ou seja, menos custos. A alocação de ativos é uma estratégia de reduzir riscos. O objetivo é que você melhore a relação risco e retorno da sua carteira e saiba exatamente o que fazer em diversos cenários. Menos estresse. E a alocação de ativos é uma forma de colocar a carteira em piloto praticamente automático, fazendo apenas revisões em um período pré-determinado, mais tempo livre. Vantagem número 4: planejamento com foco no longo prazo. Um dos maiores desafios para o investidor é deixar de se preocupar com as microtendências, que são os movimentos de curto prazo do mercado, e pensar sempre no longo prazo. Essa abordagem, embora simples, permite fazer planejamentos melhores e mais eficientes. Os conceitos da alocação de ativos, como minimização de riscos e custos, além de desenvolver qualidades como a disciplina e paciência, interligam-se ao pensamento com foco no longo prazo. Agora que você entendeu as principais vantagens dessa estratégia, vamos detalhar como ela vai funcionar na prática para a sua carteira.
A alocação de ativos é uma estratégia bastante simples, em que você só precisa se preocupar com duas coisas: montar sua carteira e balancear sua carteira. Uma pergunta muito comum que recebo é o seguinte: qual a carteira ideal para investir em títulos públicos? E a resposta, como sempre, é: depende. Depende dos seus objetivos, depende do prazo que você precisa para permanecer com o dinheiro aplicado, depende da possibilidade de você precisar resgatar antes do prazo. Enfim, são tantas variáveis que fica difícil definir uma carteira ideal. Ainda assim, existe uma carteira que possui uma boa relação entre risco e retorno e que pode ser utilizada de forma mais geral, caso você não queira definir uma estratégia específica para o seu objetivo. Essa carteira poderia ser montada desta forma: 50% em Tesouro Selic, 25% em Tesouro Prefixado e 25% em Tesouro IPCA+. Definida a alocação da sua carteira, seu único trabalho agora é balanceá-la mensalmente. Em outras palavras, manter essa proporção através dos novos aportes. Ao manter essa alocação mensalmente, você estará colocando em prática as regras mais importantes para qualquer bom investimento: comprar barato e vender caro. Não entendeu como vai funcionar? Então vamos ver no exemplo hipotético que eu vou dar para você a partir de agora. Digamos que você possui inicialmente R$ 10.000 para montar sua carteira e R$ 1.000 para realizar novas aplicações mensalmente. Então, sua carteira inicialmente ficaria assim: Tesouro Selic com R$ 5.000, Tesouro Prefixado com R$ 2.500 e o Tesouro IPCA+, com os outros R$ 2.500. Ao longo dos 30 dias seguintes, o preço do Tesouro Selic subiu 1%, o Tesouro Prefixado caiu 1% e o Tesouro IPCA+, caiu 2%, ficando assim o resultado. O Tesouro Selic foi para R$ 5.050, representando agora 50,6% da sua carteira. O Tesouro Prefixado caiu para R$ 2.475, representando agora 24,8% da sua carteira. E o Tesouro IPCA+, caiu para R$ 2.450, representando agora 24,6% da sua carteira. Perceba que a carteira está levemente desbalanceada em relação à alocação inicial, mas isso é possível corrigir com o aporte seguinte. Como eu havia dito, você teria R$ 1.000 para investir mensalmente, e este investimento, em teoria, deveria ser R$ 500 em Tesouro Selic, R$ 250 em Tesouro Prefixado e outros R$ 250 em Tesouro IPCA. No entanto, para restabelecer o balanceamento inicial da carteira, você deveria aplicá-lo dessa forma: R$ 437,50 em Tesouro Selic, R$ 268,75 em Tesouro Prefixado e R$ 293,75 em Tesouro IPCA+. Após estas novas compras, sua carteira ficaria assim: Tesouro Selic com R$ 5.487,50, voltando aos 50% do balanceamento inicial. O Tesouro Prefixado ficaria com R$ 2.743,75 e o Tesouro IPCA+, ficaria com R$ 2.743,75. Antes de entender como eu fiz esse cálculo, é essencial que você entenda qual o resultado deste rebalanceamento. Você investiu mais nos ativos que tiveram a maior desvalorização, ou seja, estavam mais baratos, e investiu menos nos títulos que tiveram a maior valorização, porque eles estavam mais caros. Fazendo isso mensalmente, a rentabilidade da sua carteira estará acima da média do mercado. E como eu faço esse cálculo, você deve estar se perguntando? Bem simples. No mês anterior, sua carteira estava assim: Tesouro Selic com 5.050, Tesouro Prefixado com 2.475 e Tesouro IPCA com 2.450. O total dava R$ 9.975. Com o novo aporte, o total passaria a R$ 10.975 e a sua carteira teria que ficar assim: R$ 10.975 você tira 50%, dá R$ 5.487,50. Para o Tesouro Prefixado, você tira 25% desse valor total, ficando então R$ 2.743,75, e essa é a mesma forma de calcular o percentual para o Tesouro IPCA, que são os mesmos 25%. Então, para saber quanto eu deveria aplicar em cada título no mês seguinte, basta calcular a diferença entre como a carteira deveria estar e como ela de fato estava. Então é só lembrar que a sua carteira estava com R$ 5.487,50, então você tira
a situação dela atual, que era 5.050, então você deveria investir no Tesouro Selic para balanceá-la, em vez de R$ 500, R$ 437,50. E você segue essa mesma lógica para os outros dois. O Tesouro Prefixado, você tira R$ 2.743,75, subtrai os 2.475 e dá R$ 268,75 e usa a mesma lógica para o Tesouro IPCA para você encontrar o valor de R$ 293,75. Você percebe que no rebalanceamento, ao invés de investir R$ 500 no Tesouro Selic, vai ser agora R$ 437,50. Por quê? Porque ele se valorizou mais que os outros, então vou ter que investir um pouquinho menos para balancear. A mesma coisa para o Tesouro Prefixado e para o Tesouro IPCA. Enquanto no Tesouro Prefixado eu teoricamente teria que investir R$ 250, agora eu vou ter que investir R$ 268,75 para compensar. E no Tesouro IPCA, ao invés dos R$ 250, eu vou ter que investir R$ 293,75 para compensar aquela perda dele que foi ainda maior de 2%, que eu usei no meu exemplo. E na seção de bônus, a planilha para gerenciar a rentabilidade da sua carteira de investimentos permite que você faça esse acompanhamento de uma forma bem mais simples. Com este exemplo, chegamos ao fim de mais um módulo de treinamento. No primeiro momento, esta alocação pode parecer insignificante, mas no longo prazo, utilizar a alocação de ativos pode fazer uma baita diferença em sua rentabilidade. São os pequenos detalhes que fazem a grande diferença no final. Até a próxima!